Jesus da Galileia, o homem da mão perfurada, aquele que é conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará pastagens. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer, mesmo que esteja morto, viverá. Eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eu estive morto, mas estou vivo. Eu fui para o céu preparar o lugar, mas enviei o Espírito Santo, e esse Espírito está aqui nesta noite para nos consolar, para nos convencer dos nossos pecados e para tratar conosco através da sua palavra. Amém. Louvado seja Deus. Abaixa só um pouquinho, por favor. João 3, versículo 1. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a se pôr de pé. Eu sei que os irmãos estão cansados, mas eu lembro de Esdras, quando retorna do cativeiro, leu a Torá, os 5 primeiros da Bíblia. Do amanhecer ao meio-dia, todos estavam de pés, prontos a ouvir a voz de Deus, com reverência à palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que confiam no Senhor têm suas forças renovadas e voarão como águias. Amém? Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Por isso, não se surpreenda quando eu te digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crer nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi dito aqui pelo pastor no início do culto, em Romanos 10, que aquele que crê no Evangelho será salvo. E a pergunta é: como que crerão se não há quem pregue?
Porque Paulo está dizendo assim, olha, se crer com teu coração e confessar com a tua boca, será salvo. Mas como que vão crer se não há quem pregue? E a palavra de Deus que aprove a Deus ao salvar a humanidade pela loucura da pregação. Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Eu creio, amados, que Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Porque esta palavra falou ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar com você. Eu quero trazer nesta noite uma reflexão sobre o tema é necessário nascer de novo. Nós estamos vivendo numa época, numa sociedade entregue ao pecado. Um mundo corrompido, um mundo cheio de maldade, um mundo cheio de guerras, cheio de doenças, cheios de falta de amor, falta de esperança e um pluralismo religioso tremendo, onde há tantas religiões. Nós estudamos na escola bíblica essa semana sobre isso. Há tantos meios que o homem busca a Deus, porém muitas vezes de forma errada, de forma enganosa, e enxergam Jesus Cristo de uma maneira diferente daquilo que Jesus se revela a nós através da sua Escritura. E a pergunta é, quem realmente é esse Jesus Cristo? Quem ele se declara? No capítulo 2 nós vemos Jesus chegando a uma festa de casamento, transformando água em vinho, trazendo o primeiro milagre feito, e logo depois ele vai ao templo e ali ele purifica aquele templo, dizendo que estão fazendo da casa dele covis de ladrões, que estão fazendo do templo do Senhor lugar de mercado, aonde está dito na palavra que é casa de Deus, que é casa de oração. E Jesus expulsa dali então aqueles que usavam o templo de maneira errada. E hoje, se Jesus passear no meio de muita igreja, de muito lugar denominado cristão, agiria da mesma forma, porque estão trazendo para o púlpito da igreja o evangelho híbrido, aquele que não é o evangelho da salvação, o evangelho da graça. Jesus não foi à cruz do Calvário para dar para o povo aquilo que ele quer. Ele foi àquela cruz derramar o seu sangue para nos dar a vida eterna, para passar a eternidade conosco. E Jesus então está ali, ressuscita, falando com aquele povo ali, ressuscitou mortos e muitos creram, né? E por cá o versículo 23 do capítulo 12 diz assim, por causa dos sinais que Jesus realizou, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. E diz ainda assim, ninguém precisava dizer como o ser humano é de fato, pois Jesus conhecia a natureza humana. É dentro desse contexto, amado, que Jesus encontra com esse homem chamado Nicodemos, vem diante de Jesus, dizendo, olha, você, o mestre é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não enviou. Mas Jesus já conhecia Nicodemos e conhecia as pessoas, e Jesus quer dizer para ele assim, olha Nicodemos, é necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. Esse é o propósito da nossa mensagem. Não importa se você é crente, não importa se você lê a Bíblia, não importa se você frequenta a igreja, se não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. É justamente isso que Jesus ele vem tratar. E eu quero explanar para você nesta noite, junto com você, a necessidade do novo nascimento. Porque eu preciso nascer de novo. Porque eu preciso entender isso. Jesus diz que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O homem nascido naturalmente, da união entre homem e mulher, ele não pode ver o reino de Deus, porque ele apenas enxerga as coisas terrenas. Ele enxerga apenas aquilo que é palpável. Ele enxerga apenas aquilo que ele pode conquistar, como foi dito pelo presbítero Rafael, que o seu primo era um médico com muitas posses, com muita cultura, porém faltava-lhe algo. E o homem natural, ele não enxerga as coisas espirituais. O homem natural, ele está cego para o reino de Deus. Ele consegue enxergar apenas si mesmo. Ele consegue enxergar apenas o carro que ele deseja, a casa que ele deseja,
a roupa que ele deseja, a mulher que ele deseja, o homem que ele deseja, o esporte que ele deseja, mas ele não consegue ver o reino de Deus, ele não consegue enxergar, por isso ele não tem desejo, porque você não deseja aquilo que você não conhece, você não deseja aquilo que você não vê, aquilo que você não pode enxergar. E Jesus fala para Nicodemos: ô Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele está dizendo: Nicodemos, ser religioso não salva, Nicodemos. É necessário nascer de novo. Não importa se você é líder da sinagoga, não importa se você é um fariseu, não importa se você vai à igreja toda semana, não importa, Nicodemos, você guardar o sábado, guardar a lei de Moisés. É preciso você nascer de novo. E ele continua dizendo a Nicodemos: se você não conhecer, não nascer de novo, você não pode ver. Não adianta você ser mestre, não adianta você ser PhD na Bíblia, não adianta ser doutor em teologia, não adianta decorar versículo bíblico. Se não houver o novo nascimento, não podemos ver o reino de Deus. Não pode, irmão. Jesus está tratando com um homem que é mestre, que é ensinador, que conhecia todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, com conhecimento profundo, 100 vezes maiores do que nós, porque eles estudam todos os dias. E Jesus diz para ele: olha, não importa você ser influente, Nicodemos, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Era um homem de posse, era um homem de riqueza, era um homem importante, mas isso não salva. É necessário nascer de novo. E nós estamos vivendo uma sociedade que está vivendo um gnosticismo, o saber, quer falar 3, 4, 5 idiomas, e não há nenhum problema nisso, mas é culto, é filósofo, porém não há um novo nascimento. Vive no eu penso, eu acho, eu posso, eu acredito naquilo que eu posso realizar. E Jesus está dizendo: é preciso nascer de novo. Ah, eu sou bonzinho, eu ajudo os pobres, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu não desejo mal para ninguém. É nascido de novo, senão não pode ver o reino de Deus. Começa a olhar apenas aquilo que é visível. E Jesus então continua falando com Nicodemos. E Nicodemos fala para ele assim: como pode um homem velho nascer de novo? Ele pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Como pode ser isso? E Jesus ainda é mais inciso: se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, versículo 5. Primeiro Jesus diz que o homem precisa nascer de novo para ver o reino. Agora Jesus diz que o homem precisa nascer de novo para entrar no reino. Porque você não vai entrar naquilo que você não deseja, você não vai entrar naquilo que você não conhece. Você precisa nascer de novo para poder entrar. O homem não quer Deus, o homem está afastado de Deus. A missionária Gil, ela falou aqui que o pastor ia na casa dela, convidá-la para a igreja, ela dizia que ia, mas chegava, ela inventava qualquer desculpa. Quantas desculpas nós inventamos para não ir à presença de Deus? Quantas desculpas nós damos? Estou cansado, estou com fome, estou doente, estou com dor. Eu não vou para a igreja porque tem um monte de gente hipócrita na igreja, tem um monte de pessoas dentro da igreja que não dão bom testemunho. E daí, meu amado, há espaço para mais um sempre. Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui porque reconhecemos que somos pecadores e carecemos, dependemos da misericórdia do Senhor. Não estamos aqui por ser melhor do que aqueles que não estão, pelo contrário, nós temos a humildade de reconhecer que nós somos dependentes de alguém, e esse alguém é Jesus de Nazaré. E nós damos desculpas das mais esfarrapadas possíveis. Eu estava conversando com o irmão Jonathan ontem, quando eu vim para a oração. Ele falou: varão, eu estou me esforçando porque a gente acaba caindo no comodismo. E é verdade. Nós nos dedicamos tanto ao nosso trabalho, tanto ao estudo, e deixamos de buscar o reino de Deus, deixamos de almejar o reino de Deus. E Jesus está dizendo para ele
que o homem, se não nascer de novo, não tem noção do que é o reino de Deus. Apocalipse diz que lá eu vou andar nas ruas de ouro, e aqui o homem perde a vida por causa do ouro, se mata por causa da prata e do ouro. E Jesus está dizendo: no reino meu isso é normal. Há pedras preciosas, há coisas gloriosas que o homem não viu, que o olho não pôde ver, que o ouvido não ouviu. É justamente o reino de Deus, é quando Paulo diz lá em Romanos 14, que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. É por isso que as pessoas olham para o cristão e vê ele na prova, mas ele está cantando, ele está glorificando, ele está adorando o Senhor. Nós estávamos na colheita da fruta aí um mês, tem alguns irmãos que estão lá conosco, um sol de rachar e nós está cantando. Acho que aqueles que não é crente falam: é tudo doido. Nós somos doidos sim, mas doidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero nem saber. É através deste mover do Espírito que nos faz nascer de novo. E nós precisamos ter esse entendimento, que Jesus diz que o homem natural é inclinado às coisas da carne. Jesus fala para Nicodemos assim: olha, Nicodemos, os seres humanos podem apenas gerar vidas humanas, mas o Espírito dá luz, e da vida é espiritual. Como Paulo, quando ele escreve a Romanos 8, ele diz assim que o homem natural, a carne, inclina para as coisas da carne. E não é diferente, porque ele não conhece a Deus, ele não deseja a Deus. Então ele só busca as coisas humanas. Paulo ainda aos Gálatas diz que é uma luta entre a carne e o espírito. Você querendo ou não, eu querendo ou não, existem duas naturezas dentro de nós: a humana e a espiritual. E a minha natureza humana, ela quer sobressair. É por isso que eu preciso orar, é por isso que eu preciso jejuar, é por isso que eu preciso consagrar a minha vida, aprender a palavra de Deus, porque esta luta, irmão, só vai vencer aquele que estiver mais forte. Se a minha carne é mais alimentada do que o meu espírito, eu vou perder essa batalha. Eu vou perder, porque a minha carne está mais forte que o meu espírito. Então eu preciso inclinar para as coisas espiritual, porque Paulo diz que a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, por isso não sujeita a lei de Deus, nem de fato pode ser. Assim, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Se não houver novo nascimento, não podemos agradar a Deus, porque nós vamos inclinar apenas para as coisas terrenas. E Colossenses 3 vai nos dizer que nós temos que olhar para o alto. É para o alto. Eu sempre falo, amados, e não me canso de dizer, que daqui mais 50, 60, 70 anos, se Jesus não voltar, nenhum de nós vai estar mais aqui. Provavelmente a não ser os bebês. E tem toda a eternidade para frente, para nós desfrutarmos ao lado do nosso Senhor, com um corpo glorioso. E nós não dedicamos da mesma maneira para buscar essas coisas. Terceiro lugar, Jesus diz a Nicodemos assim, que o homem natural não pode entrar no reino de Deus, exceto se for nascido da água e do Espírito. A água simboliza purificação. Nós precisamos ter uma vida purificada. Deve haver uma vida espiritual. É preciso nascer da água e do Espírito. O novo nascimento nos leva a uma nova vida. Paulo diz aos Coríntios que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Eu posso vir para a igreja, eu posso ser batizado, mas se eu não abandonar as práticas mundanas, eu não nasci de novo, eu mudei de religião. Não adianta, irmão. É a palavra de Deus que nos diz. Eu posso até trocar de religião, de denominação, mas se não houver uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de desejos, não houve novo nascimento, porque eu continuo com a mentalidade morta da carne. Eu preciso ser gerado de novo. Eu preciso deixar de lado o embaraço. O autor aos Hebreus, capítulo 12, diz que nós precisamos deixar o pecado que nos embaraça.
Você sabe o que é o embaraço? É aquilo que nos faz cair. Lá no Brasil eu morava na área agrícola, zona rural, e às vezes eu gostava de fazer caminhada no meio do mato, e tem um cipó miserável que derruba a gente. Você está andando, daqui a pouco quando você olha, você está no chão, porque causa embaraço. O pecado causa embaraço na nossa vida, e ele é sorrateiro, é pernicioso, e nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É isso que o autor dos Hebreus diz. Não é olhar para o pastor, não é olhar para o irmão que está do teu lado, não é olhar para a religião, para a igreja, mas é para Jesus. Apesar que o novo nascimento ele tem que ser exemplo, aquele que é nascido de novo. Paulo chega a dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser exemplo, nós precisamos nos espelhar em Cristo, porque lá na Antioquia, pela primeira vez, os irmãos foram chamados cristão. Cristão quer dizer pequenos cristos, ungidos de Deus, porque imitam a vida de Cristo, o modo como Cristo andava. É fácil? Não. É possível? Sim. É possível, porque o Espírito de Deus agora habita naquele que é nascido de novo. É o Espírito Santo que vai nos convencer, é o Espírito Santo que nos molda, é Ele que nos ajuda a vencer a nossa fraqueza, é Ele que nos faz reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. Somente através do novo nascimento. Jesus diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, se você não entende das coisas terrenas, como você vai entender se eu falar das coisas espirituais? Há tantas coisas espirituais que nós temos dúvidas, que a Bíblia nos dá só um reflexo, como diz o apóstolo, que nós conhecemos em partes profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, quando Jesus vier buscar a sua igreja, então nós veremos como Ele é, e nos tornaremos como Ele. Mas enquanto estivermos nesse corpo, nesse tabernáculo, nós somos pessoas que precisam lutar todos os dias para matar o eu. Nós precisamos, amados, nós precisamos buscar este novo nascimento, nós precisamos deixar de lado as coisas que nos atrapalham a crescer espiritualmente. Paulo ele chega a dizer lá em Coríntios 13, que eu quando era menino falava como menino, andava como menino, agia como menino, mas quando cheguei na maturidade, na vida adulta, eu deixo para trás as coisas de menino. O crente ele nasce de novo, depois ele precisa crescer, ele precisa ser alimentado para que ele possa crescer espiritualmente. Como Pedro diz: crescei na graça e crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso ter esse entendimento, que eu tenho que olhar, eu tenho que nascer de novo para que eu possa olhar e ver o reino de Deus. E quando eu vejo, eu desejo. E quando eu vou nascer de novo, então eu posso entrar neste reino. E talvez a sua pergunta seja como a de Nicodemos: como pode o homem nascer de novo? Como pode isso acontecer? É por isso que nós ouvimos as pessoas dizer assim: fulano fazia tal coisa, fulano era um adúltero, fulano roubava, fulano matava, fulano era um bêbado, fulano era um ladrão, fulano era um enganador, e hoje põe a Bíblia debaixo do braço e diz que é santo. É santo sim, não por mérito dele, mas por obra do Espírito Santo. Ele é separado. Jesus disse que ele veio para os pecadores, que quem precisa de médicos são os doentes. Quando você vai no mercado ou numa feira, você escolhe os melhores tomates, as melhores batatas, as laranjas mais bonitas, as mais belas bananas, não é assim? Jesus é o contrário. Ele escolhe aqueles que são desprezíveis, ele escolhe aquele que a sociedade não dá mais valor, aquele que as pessoas têm como um marginal, que está à margem da sociedade, desacreditado. Porque a Bíblia me diz lá em Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É desta maneira que Deus trabalha. Ele não trabalha com descarte, Ele não descarta ninguém. Ele veio para todos, irmãos. É para todos, não é privilégio nosso. Nós precisamos entender que o homem pode nascer de novo, sim. Tem um ditado no mundo que diz que pau que nasce torto, morre torto. E eu sempre faço um trocadilho que Jesus era um carpinteiro, ele trabalhava com madeira, ele põe no prumo, ele acerta, ele põe no esquadro.
Nós precisamos entender, amados, que nascer de novo é preciso. E como pode o homem nascer de novo? Nascer da água e do Espírito, quer dizer arrependimento e confissão dos pecados, e reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Enquanto o homem não entende que não é por obras, que não é por ser bonzinho, por uma boa pessoa apenas, não, isso é caráter, temos que ter, mas isso não salva. Nicodemos era um homem de reputação, era um homem respeitado em Jerusalém, mas Jesus está dizendo para ele: olha, você precisa nascer de novo, porque ele diz lá em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. É lindo que Jesus diz: ninguém vem, Jesus não diz ninguém vai, ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele é o caminho, irmão. Não é a religião, não é a ciência, não é a filosofia que vai nos levar a Deus, é Jesus Cristo. A religião é apenas o meio, mas tem muita religião que não leva a Cristo, porque não ensina Cristo, porque não prega Cristo, coloca o homem num pedestal e o homem no centro, que ele é intocável, que ele é filho do rei, que ele tem que comer como um rei, que ele vai sentar na mesa do rei. Aí o camarada está com a vida toda desgramada, está devendo ter a roupa que veste, e ele fala: mas que Deus é esse? E ele abandona a igreja, porque ele apresentaram um Deus que não é o bíblico. Jesus diz que não vai nos faltar nada, mas ele não nos prometeu riqueza. Ele diz que o nosso tesouro tem que buscar aquele que está no céu, não o que está na terra, porque o que está na terra traz a ferrugem e consome. Nós precisamos ter esse entendimento, irmão, que é o Espírito Santo que tem o poder para gerar uma nova vida. Não é a igreja que vai te mudar, não é o Ministério Avivamento Portugal que vai te mudar, não sou eu que vai te mudar, não é o pastor Jerry, o pastor Jobson, não é o missionário, a missionária que vai te mudar, que vai nos moldar, é o Espírito Santo de Deus. A igreja é a agência missionária, a igreja é a detentora da verdade, a igreja é aquela que prega a verdade, mas quem vai operar na sua vida é o Espírito Santo. E Jesus fala para Nicodemos: ei, Nicodemos, você conhece o vento? Você conhece o vento, irmão, mas você não vê o vento. Muitos falam assim: que Deus que eu não vejo, que Espírito Santo que eu não vejo. Eu não preciso ver o vento para saber que ele sopra onde quer, do jeito que ele quer. É mistério de Deus. Jesus diz assim: olha, nós não vemos o vento, mas eu sei que ele opera. Se vocês não crerem nessas coisas, como poderão crer nas coisas espirituais? O vento sopra onde quer, assim como o vento, você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode haver mudança numa pessoa que tinha uma vida totalmente desestruturada? Irmãos, como é lindo você poder trabalhar para Jesus e você ver um casamento restaurado, você ver um filho de uma mulher retirado das drogas, você vê uma amizade sendo refeita, que foi desfeita por algum motivo, que irmãos são brigados com outros irmãos de sangue, às vezes por coisas pequenas, por heranças ou por discordância, mas quando o Evangelho chega, transforma, há arrependimento, há mudança de vida, e voltam a se alegrar à mesma mesa, a participar do mesmo pão. Como é lindo, irmãos, poder ver Jesus entrando numa família e restaurar a paz naquele lar. Como é lindo, irmão. E o vento sopra da maneira que ele quer. Eu fui parar vou contar um testemunho aqui, rapidinho. Eu fui parar na colheita de pera, das frutas, e foi uma experiência maravilhosa. E a gente não entende o agir do Espírito Santo. E Deus, ele vai trabalhando em nós, vai nos moldando. E tudo tem um propósito de Deus, nada é por acaso.
E é uns 15 dias atrás, o irmão me permite, ele está aqui, vou citar o nome dele. Nós estávamos ali trabalhando e ele chegou depois e começou a trabalhar conosco. Ele falou: vocês são cristãos? Nós falamos: somos. Os irmãos estão aqui, estavam lá conosco. E ele falou: ô pastor, ô irmão, eu sou desviado. Aí o pastor Jobs falou: não, você não é desviado não, você só está de férias. E ali nós começamos a falar de Jesus para esse irmão, e ele está aqui hoje. Porque o Espírito opera como Ele quer, aonde que Ele quer, seja numa roça de pera, seja lá na tua empresa, seja na escola, na tua casa, no vizinhança, no pátio, na rua, na estrada, não importa. Ele opera onde Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, em quem Ele quer, irmão. Ninguém explica Deus, porque se eu pudesse explicar Deus, Ele deixaria de ser Deus. Ele é transcendente, Ele excede o meu conhecimento. Eu só conheço aquilo que Ele permite eu conhecer. Moisés quis ver a glória de Deus. Deus falou para Moisés: ei Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo. Isaías, quando viu a glória de Deus, caiu por terra. Ezequiel, quando viu a glória de Deus, caiu por terra. João, lá em Apocalipse, quando vê Cristo glorificado, cai por terra. Porque onde a presença de Deus chega, algo diferente acontece. É impossível nós sairmos daqui esta noite da mesma maneira que nós entramos, porque a igreja está orando, e quando a igreja ora, o reino se move, Deus trabalha, Deus salva, Deus busca o pecador, Deus muda a trajetória para a honra e glória do nome dele. É o nascer de novo. Nós estamos desde ontem 24 horas orando aqui na igreja. Cada hora vem um irmão, 2, 3, está orando. Mas não porque nós queremos, mas é porque o Espírito Santo nos convocou para uma obra, para transbordar graça, para salvar aqueles que aqui entraram, mesmo que já estejam dentro da igreja, mesmo que já são batizados, mas ainda não nasceu de novo, ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, como Nicodemos foi ter com Jesus à noite. É preciso. Eu preciso nascer de novo. O Espírito Santo age onde Ele quer e como Ele quer, com quem Ele quer. Eu só não posso explicá-lo. Ele transforma esta vida em uma nova criatura. Um artista, ele pega uma tela e ele pinta um quadro bonito, coloca o seu nome, esse quadro vale milhões de dólares. Quando fala que aquele quadro da Mona Lisa vale 300 milhões de dólares, eu falo: quanto dinheiro jogado fora? Dá para sustentar tanto pobre que está morrendo de fome. Faz uma arte qualquer, não desvalorizando a arte, mas vale milhões. Uma empresa pega um título de capitalização, põe lá as suas ações e vende por fortunas. Capitalismo. Mas Jesus pega um pobre pecador, cheio de pecado, demônio até no cabelo. Você está olhando porque eu não tenho. Os demônios levou os cabelos embora. Cheio de problema. E ele fala assim: você mesmo que eu quero, vem aqui. Vou lavar no meu sangue. Ele lava, purifica de todo o pecado. Derrama o seu Espírito Santo, dá dons e fala: agora vai pregar a minha palavra, vai levar este evangelho que vai salvar outros que estão perdidos, outros que não conhecem o Cristo que salva, liberta e transforma a vida. Eu preciso entender, irmãos, que muitos estão indo em direção ao abismo sem conhecer Jesus. Quando nós lemos Lucas 15, que vai falar da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, o filho perdido. Havia aquele que estava perdido, que foi para o mundo, que é a ovelha perdida, que desgarrou. Havia a dracma que estava perdida dentro da casa. E havia o filho que foi para o mundo, irmãos. Mas Jesus diz que há festa no céu por um pecador. Foi falado aqui, talvez você chamou pessoas para vir aqui e a pessoa não pôde vir, mas não desista. Eu sei que hoje vai haver festa no céu, porque Deus está falando conosco aqui. Eu tenho certeza que Deus vai tocar em corações, já está tocando, já está quebrantando, para se voltar para Ele, para se entregar a Ele, porque muitos têm voltado as costas para Deus, reclamando por causa do sofrimento, e acha que Deus não o ama, irmão, e isso é um grande engano. É um grande engano. Não era assim desde o princípio.
O homem pode nascer de novo, não por méritos, mas porque o amor de Deus pela humanidade nos dá a oportunidade de nascermos de novo. É o amor de Deus. Muitos perguntam, por que Deus, já que Deus existe, por que tanto sofrimento? Deus fez o homem para a eternidade, amado. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança lá no Éden, lá no paraíso. Colocou do bom e do melhor para o homem. Mas ele se afasta de Deus, errando o alvo, pecando, fazendo a única coisa que Deus falou para não fazer. Olha, você pode comer de tudo, menos daquela árvore. E foi logo aquela que o homem foi comer. E talvez você fale, o que eu tenho a ver com isso? Tinha umas irmãs lá na pera que começou, pastor, quando eu encontrar no céu a Eva. Falei, irmã, primeiro você precisa entrar no céu para encontrar a Eva. Assim como às vezes você reclama assim, eu queria os olhos verdes, mas são pretos. É porque o teu pai e tua mãe não tinham olhos verdes, você herdou mesmo sem querer. Ou cabelo ruim, não é? Nós herdamos de Adão e Eva o pecado, irmão, mesmo nós não queremos, é herança, foi nos dada. Mas o mais lindo é que Paulo fala assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e nós herdamos, por outro homem, Jesus Cristo de Nazaré, entrou a salvação, e eu sou herdeiro dessa salvação, eu tenho esse direito a essa salvação. Aleluia! Mesmo eu não merecendo, Ele veio por minha causa, deixou o céu para nos buscar, deixou sua glória, se despiu da sua majestade. É um texto tão lindo que Paulo diz lá em Filipenses, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Você pode imaginar o Deus Todo-Poderoso descendo à terra, sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido na cara, sangrando, sendo zombado, escarnecido, e foi por amor. Jesus diz assim, olha, ninguém tem poder de tomar a minha vida, ninguém, eu mesmo a dou e eu mesmo tomo de volta. Quando os soldados foram prender Jesus no Getsêmani, quando perguntaram, quem é Jesus? Ele disse, sou eu. Diz que os guardas caíram por terra, só dele falar, sou eu. Se Jesus quisesse, irmãos, ele não tinha morrido, ele morreu por amor. Ele morreu, ele se entregou por amor. Deus providenciou a expiação do pecado para Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam lá no paraíso, se cobre com uma folha de figueira, diz que Deus veio ao encontro deles. E quando o encontram com vergonha do seu pecado, do seu erro, Deus então faz roupa de pele de animal para cobrir a sua nudez. Quer dizer, para a pele do animal precisou de derramamento de sangue. A Bíblia me diz que sem derramamento de sangue não há perdão do pecado. Ali houve a expiação pelo pecado, e o pecado do homem foi encoberto. Da mesma maneira, Jesus Cristo, ele veio para nos dar o perdão através do seu sangue na cruz. E Jesus fala para Nicodemos assim, olha Nicodemos, como Moisés fez no deserto, levantou uma serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando nós lemos lá em Números 24, nós vamos ver que Israel estava andando no deserto e começa a murmurar. Fala assim, olha, aqui no deserto não tem comida, não tem água, nós queremos voltar para o Egito. Detestamos este maná que Deus envia, o pão do céu. Da mesma maneira, Jesus está dizendo, olha, vocês estão rejeitando o pão vivo, porque Jesus dizia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles estavam rejeitando o maná que desceu do céu. E Jesus está dizendo, olha, e aí então Moisés precisou levantar uma serpente. Quando nós lemos lá o texto em Números, nós vamos ver que o povo começou a murmurar e Deus permitiu algumas serpentes no deserto para picar o povo para que morresse. E o povo vai falar com Moisés, olha Moisés, fala com Deus, nós nos arrependemos daquilo que falamos. E Moisés fala com Deus, Deus fala assim, olha Moisés, faz uma serpente de bronze aí, pendura numa haste, aquele que olhar e crer, vai ser curado. Da mesma maneira o pecado nos cerca, nos pica, nos envenena. Mas quando Cristo é levantado na cruz e nós olhamos para Ele e nós cremos no seu sacrifício, nós somos libertos, nós somos limpos desse veneno, desta peçonha mortal da serpente que é Satanás, prefigurado na figura de Satanás lá no Éden. É por isso que Jesus usa essa simbologia,
que aquele que olhar para Ele na cruz e crer que Ele morreu por nós, os nossos pecados são perdoados. Eu preciso crer. É necessário crer em Jesus. É necessário, irmãos, entender que o amor de Deus é tão imenso. Dá um lenço para mim, irmão. É tão imenso por nós que João não consegue. Não tem cabelo para segurar. O amor de Deus é tão imenso que o evangelista diz que Deus amou tanto o mundo, de uma tal maneira, ele não conseguiu achar palavras para expressar esse amor. Uma pergunta para os pais e as mães aí: qual dentre nós entregaria o nosso filho para morrer no lugar de alguém? Qual de vocês aí que tem filho, que pode entregar o teu filho para morrer no lugar de alguém, principalmente alguém que não merece, as pessoas mais desprezíveis possível? Quem de nós poderia entregar um dos nossos filhos? Você quer expressão de amor maior do que essa? E tem pessoas que falam que Deus não ama, que Deus não cuida. A diferença é que as pessoas não entendem que Deus quer ser adorado por livre, espontânea vontade. Ele não te força. Jesus fala: aquele que quer vir, não é obrigado, mas se você quer, renuncie. Mata a tua carne e me siga. Mata o teu eu e me siga. Se você quer, Jesus está batendo na porta, dizendo: ei, eu quero entrar. Você está ouvindo a minha voz? Ei, você hoje está ouvindo a voz de Jesus te chamar? Vem, porque Ele quer entrar na tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer sentar na tua mesa, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer restaurar o teu casamento, Ele quer restaurar os teus filhos, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te dar saúde, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar amor. É uma nova vida. Só Ele pode fazer. Não está tudo perdido, não. É mentira de Satanás, dizendo que você é um derrotado. Derrotado foi Ele lá na cruz. Esmagado foi Ele na cruz. Porque Jesus, Ele veio para desfazer as obras do diabo. E Ele já desfez essa obra. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não há, irmão. Não fique aprisionado ao medo de não dar certo, porque já deu certo. Jesus disse ali para Zaqueu: a salvação veio à tua casa. Jesus está vindo à tua casa hoje. Jesus está vindo à minha casa hoje. Ele entregou por amor o seu filho, para que ninguém se perca, mas todos tenham a vida eterna. E Pedro, quando foi questionado sobre a segunda volta de Jesus, lá na sua carta, Pedro diz assim: olha, muitos estão dizendo, onde está o Cristo que ia vir? Já faz tanto tempo. Aí Pedro diz assim: olha, Deus não precisa de tempo, Ele não está limitado entre tempo, entre o nosso espaço. Um ano é como um dia, é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele não veio ainda porque Ele não quer que todos se percam, mas que todos tenham a vida eterna. A longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, é o motivo de Jesus não ter vindo ainda. Mas da mesma forma que Ele é amor, Ele é justiça, e um dia Ele virá. E Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Não vai ser, já está. Já está. E esse crer, irmão, não é apenas acreditar. Não é acreditar apenas com o intelecto. Porque Tiago diz assim que você crê em demônios, você crê em Deus, faz bem, porque os demônios também creem e morrem de medo. E o demônio acredita mais do que nós. Ele sabe que ele está lá, mas ele continua sendo demônio e já está condenado. Crer não é apenas acreditar. Crer é se entregar a Ele, a dizer a Ele: Senhor, a partir de hoje a minha vida pertence a Ti. Não importa o que houver, não importa o que acontecer, Jesus está no barco da tua vida, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, porque naquele dia você vai entrar pelos portões celestiais, como foi louvado aqui sobre a Nova Jerusalém. Há um lugar preparado para os salvos, há um lugar na eternidade para nós, e é lá que nós temos que desejar morar. É o reino de Deus, não é comida nem bebida. É por isso que eu preciso nascer de novo. Eu preciso crer.
Eu preciso crer que aquele sacrifício da cruz, ele foi suficiente para me libertar das garras de Satanás, para cortar as algemas. Tem uma indicação para você, se você não assistiu ou não conhece, assista uma peça teatral que chama O Jardim do Inimigo, que vai retratar muito bem o que eu estou falando. O homem sem Cristo é como estar numa coleira de Satanás, e Satanás o leva como leva um cão, para onde ele quer, e faz o que ele quer. Mas Jesus veio para desatar as algemas. Ele veio para quebrar as correntes. Ele veio para mudar a história. Então talvez a sua pergunta é: pastor, o que é nascer de novo? É ser moldado pelo Espírito Santo. Não basta apenas seguir uma religião. Não basta apenas ser uma boa pessoa. Não importa aquilo que achamos ou pensamos. Não importa apenas ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Eu preciso nascer de novo. Jesus disse que é preciso. Não é uma opção. Se puder, nasça de novo. Não, nasce. É necessário. Eu preciso. Este novo nascimento, amado, somente o Espírito Santo pode gerar dentro do homem. E hoje, se você ouviu o Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Se renda nele, a Ele. Creia nele, confesse Ele, se entregue a Ele. Como diz as cartas do Apocalipse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesta noite, Jesus está falando ao meu coração e ao seu coração. No primeiro capítulo do Evangelho de João, que nós lemos aqui, o capítulo 3, o primeiro capítulo, diz que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz. Que João não era a luz, mas ele testificava da luz. E no versículo 12 ele vai dizer: mas todos aqueles que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Todos são criatura de Deus, só se torna filho após esse aceitamento, essa crença. Todos somos criaturas, só nos tornamos filhos por adoção a Cristo. E esta noite eu quero te convidar, meu amado, a você se desligar das coisas terrenas e a buscar as coisas celestiais, que você possa retornar à casa do Pai. Porque como lá em Lucas 15, quando o filho pródigo retornou para casa, o pai não perguntou aonde você estava, não perguntou o que ele estava fazendo, o pai não o criticou pelos seus atos, simplesmente abriu os braços e o abraçou e mandou fazer uma festa, a festa no céu, por uma alma que se arrepende.